passagem. O amor é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então, todos nós temos no nosso coração essa centelha do amor do Cristo, né? Do amor que é a essência divina. E mesmo o homem mais abjeto, tá aqui no Evangelho, vil e criminoso que seja, por mais que seja, ele tem por um ente, por um objeto, esse amor. E a gente vê, ouvindo esse trecho do Evangelho e recordando das obras que a gente já estudou aqui, do André Luiz, dos atendimentos que são feitos aqui na casa, que quantos espíritos endurecidos, né? Quando são acolhidos por mães, por espíritos amigos, acabam se permitindo se desarmando, vamos dizer assim, né? Soltando essas amarras. Então, a gente acha, às vezes, que alguém não ama, que alguém é muito mal, que só faz coisas ruins. Mas todos nós, todas as pessoas amam alguém, né? Tem um afeto. E, às vezes, vai ser por algo material, às vezes vai ser por um animalzinho, vai ser por um filho, por uma pessoa, e vai fazer o mal para tantas outras. Mas todos nós temos o amor dentro de nós. E tem um trecho do livro Pensamento e Vida, que Emmanuel deixa bem claro que o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. O plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando no universo. Então, veja, né, que bonita que é essa mensagem. O amor é o hálito de Deus que penetra todo o universo. Todos nós estamos envolvidos nesse amor de Deus. E no Evangelho vai dizer também que existem pessoas que repugnam a reencarnação porque têm, pela ideia de achar que vão ter que dividir os afetos que têm. Né? Pensar assim, eu sou mãe dessa criatura e eu não admito a reencarnação. Como é que daqui a pouco esse meu filho vai ser filho de outra mãe? Como é que vai se relacionar com outras pessoas? Né? E esse é um amor apego. Né? Esse é o tipo do amor que prende ao invés de libertar. Porque o objetivo da nossa encarnação é amar cada vez mais, não ter exclusividade. Hoje eu estou na condição de filha dessa minha mãe, mas daqui a pouco, numa outra, eu vou vir filha de outra mãe, e assim sucessivamente. E a gente se apega muito nos nossos afetos, né? Naquilo de querer que seja só meu e que eu não possa compartilhar com ninguém. Ainda tem muito disso, né? E o Evangelho deixa bem claro isso. Que o amor não exige exclusividade. E também no Evangelho ele vai nos dizer o seguinte, que para praticar a lei do amor, tal como Deus o entende, é preciso que chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Amar todos indistintamente. E aí ele fala assim, a tarefa é longa e difícil. E realmente, porque é uma tarefa longa e difícil. Amar todos indistintamente, como se todos fossem nossos irmãos, é difícil, né, gente? A gente às vezes não ama o nosso vizinho que mora ali do nosso lado, não ama as pessoas que a gente convive. É difícil, né? E deixa bem claro. Mas ele fala que é uma tarefa passo a passo, que é aos poucos. Nós estamos na nossa melhor reencarnação, nós já fomos bem piores do que nós estamos. Então, quer dizer que a gente com certeza está amando mais pessoas. E, às vezes, ainda não como a gente ama os nossos familiares, os que estão ao nosso redor, mas a gente está conseguindo ser um pouquinho melhor para essas pessoas, né? E o Evangelho diz que isso vai se cumprir, que vai chegar o momento em que todos nós vamos amar a todos indistintamente.
porque nós estamos a caminho da nossa evolução, de chegar a ser espíritos superiores. E deixa bem claro também no Evangelho que os espíritos superiores, eles já têm isso. Já preponderam o amor a todos. Né? Então, um dia nós vamos chegar lá. Quando é esse dia, a gente não sabe. Vamos tentar nessa. Essa é um pouquinho melhor, né? E o Evangelho fala também que o amor, né? Que o objetivo de se espalhar essa doutrina do amor é matar o egoísmo, qualquer que ele seja, sob a forma que se apresente. Dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta e de nacionalidade. E se a gente parar para pensar, a gente pensa assim, né? Ai, que graças a Deus que aqui em Catanduvas não deu um temporal forte. Né? Graças, nós estamos num lugar abençoado. Graças a Deus. Mas Deus, outros, né? A gente é egoístas, né? Ainda somos egoístas. De querer, tem muito aquele movimento, e volta e meia vem aquela questão do separatismo aqui do Sul, que o Sul é meu país, que o Sul, que se fosse só o Sul, que seria bem melhor. E aí? E o restante do nosso país? Né? Então, a gente ainda tem o egoísmo da nossa família, de se preocupar. Ah, se a minha família estiver bem, tá tudo bem, da minha nação. E, gente, eu não estou falando que eu não tenho esses egoísmos, eu tenho também, mas é para a gente refletir, né? Que o amor vai dissipando esses pensamentos, esse egoísmo. E agora que a gente está nessa época de Copa do Mundo, né? Outro dia eu vi um jogo, acho que era Curaçao e não sei se era a Alemanha, que no final do jogo os jogadores se reuniram e fizeram uma prece dos dois times separados, né? Tipo, os adversários se reuniram e fizeram uma prece. E é um movimento muito bonito, né? De união de povos, de religiões, e é um símbolo do amor, né? A gente vê o amor ainda muito romantizado. Ai, meu amor, não sei o quê. Mas isso, para mim, é um sinal de amor. Né? É uma representação de amor. Seguindo aqui no Evangelho, também vai falar o seguinte, que a gente está num processo de expansão desse amor, desses nossos afetos. Então, quem sabe, hoje a gente tenha condições de amar só as pessoas que estão ao nosso redor, mas que vai se expandindo aos poucos. A gente vai estendendo as pessoas, né, da nossa cidade, e cada vez mais esse círculo de amor vai se expandindo. E tem uma mensagem do Emmanuel também que diz o seguinte: o universo é o nosso domicílio. É o universo. Não é Catanduvas, não é Joaçaba que é o nosso domicílio. É o universo. Então, nós temos um papel de tornar o nosso domicílio melhor. Né? De buscar amar as pessoas que nos rodeiam. E diz assim: a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. E muitas vezes a gente quer se afastar dos piores. Né? E que diz também: aproximemo-nos dos melhores para aprender. Então, se aproximar dos piores para ajudar, dos melhores para aprender. Amarmo-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós todo o nosso glorioso caminho de ascensão. Então, veja, ele dá aqui o ensinamento. Amar servindo uns aos outros. E a gente gosta de ser servido. Servir, muitas vezes, é um sacrifício. No Evangelho ainda, ele vai nos trazer que os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre.
Então, o objetivo do amor é esse, o melhoramento de toda a nossa raça humana, de toda a evolução, né? de todos nós, do melhoramento de todo o orbe terrestre, né? E aqui deixa uma mensagem, um trecho que é muito bonito, que ele explica o seguinte: os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes na prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Não fazer para o outro aquilo que eu não quero que ele faça. Fazei-lhe ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer. A gente se apega muito assim, não vou fazer mal para ninguém, né? Eu pelo menos não faço mal para ninguém, né? A gente já chegou acho, nesse nível, a grande maioria. Mas a gente tem que ir além, fazer todo o bem que está ao nosso alcance fazer. Todo o bem. E aí, falando em fazer todo o bem que está ao nosso alcance, eu lembrei e fui buscar uma passagem que está lá no livro Boa Nova, que Jesus está falando com o Simão Pedro, e ele fala sobre o amor aos amigos. E eu acredito que esse amor aos amigos vai além dos nossos amigos da convivência, vai para toda a nossa humanidade, se a gente parar para analisar esse trecho. E Jesus fala que a gente deve proporcionar aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Isso para todas as pessoas que nos rodeiam, né? Que as pessoas que nos encontrem se sintam tranquilas e ditosas. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a sua fonte de simpatia com a sombra dos pesares. Então, às vezes, a gente tá num lugar e chega uma pessoa, assim, que aquela energia baixa. Ou quando não é nós, né, que chegamos assim, tá todo mundo lá sorrindo e já... Bom dia, o que tem de mal? Né? E é isso. Não contaminar as pessoas com os nossos pesares. E aqui é uma fala muito bonita de Jesus. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. Fazer o bem pelo bem, né? A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. Então, o amor que não espera nada em troca, a renúncia, né? Simplesmente o ato de dar, de fazer. E a gente pensa, e eu acho que todos nós, né, quando praticamos algum momento de caridade, de fazer o bem, o quanto a gente se sente bem depois daquilo, né? E é sem você pensar assim, será que essa pessoa vai, o que ela vai fazer com isso que eu dei para ela? Será que ela vai cuidar? Será que eu vou doar uma roupa, vai cuidar dessa roupa que eu dei? Será que... Não! É doar o nosso melhor, é doar o nosso sorriso. Hoje em dia a gente vive num mundo que as pessoas, às vezes, têm de má fé, mas a gente age de boa fé. Então, é o que a gente dá, o que a gente faz, né? Jesus fala o seguinte: ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários ou algozes, então, se em algum momento os nossos amigos virassem os nossos inimigos, eles jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Então, aquilo que a gente deu, a alegria que a gente sentiu, o outro, por mais que se torne o nosso inimigo, ele não vai nos privar disso. Então, vejam que, no fim das contas,
não é o que o outro faz, é o que eu fiz e o que eu sinto e o bem que eu pratico. Não é do outro. É eu comigo mesmo. E tem uma mensagem que diz o seguinte sobre fazer o bem. Use deste modo as forças que Deus te empresta na construção do bem, porque amanhã, quando a morte chegar, compreenderás, por fim, que tudo quanto fizestes aos outros, a ti mesmo fizeste. Tudo que a gente faz para os outros, na verdade, a gente está fazendo para nós mesmos. E a gente pode pensar assim, mas eu não tenho nada para dar para ninguém, eu não tenho. A gente tem tanto para dar. Não só material, mas um sorriso, uma prece, uma palavra de consolo. Né? A gente sempre tem alguma coisa que a gente pode dar. Então, é isso, né? Quando fizeres aos outros, foi a ti mesmo que fizestes. E sobre isso, a gente vê o quanto que fecha, né? Que é fazer tudo o que está ao nosso alcance fazer. Todos os dias, o que está ao nosso alcance fazer. E aí, já se encaminhando para o fim, tem uma mensagem do Emmanuel que ela vai nos trazer a reflexão sobre o amor, sobre a prática do amor. E vai dizer assim: não perguntes quem te merece a bondade, e nem alegues impedimentos para fugir ao teu destino de serviço e de amor. Então, não questionar quem merece a nossa ajuda. E nem alegar impedimentos, porque mas eu queria ir lá, mas ajudar, mas aí hoje tá frio, daí não sei o quê, não sei o quê. A gente consegue, né? Então, não ter impedimento para cumprir o nosso destino do serviço e de amor. Em auxílio ao próximo, dá o que és e o que tens. Dá o que és e o que tens, sem condição e sem medida. O universo é a casa da vida eterna, sempre mais bela e mais forte, pelo enriquecimento constante. Observa que todo um ser, por mais ínfimo, surge no mundo, desenvolve, cresce, desgasta a forma em que se exprime e, antes de seguir à frente em busca de mais progresso, deixa sempre a criação acrescida de algo mais. Então, todos os seres, quando a gente sai aqui da Terra, que a gente desencarna, a gente sempre deixa algo para a criação. A criatura consciente, no entanto, pelo conhecimento racional de que dispõe acerca do bem e do mal, é intimada a cooperar em todo o tempo, em qualquer parte, na construção do bem de todos. Então, somos intimados a cooperar no bem, a fazer o bem em todo o tempo. Analisa assim o que fazes, porque desejes ou não desejes, está implantando algo de ti mesmo na obra divina. A obra divina, porém, é o amor que não comporta falhas. Em razão disso, vale-te das possibilidades em mãos para fazer todo o bem que possas. Então, que a gente aproveite as oportunidades que a gente tem para fazer o bem que a gente pode. De vez que, por todo erro que venhamos a perpetrar contra as leis do amor, voltaremos por determinação misericordiosa de Deus, o amor supremo, a circunstância, a posição e as dimensões do erro cometido, a fim de aprendermos a corrigir, reconstruir, refazer e reajustar. E aqui deixa bem claro
que todos os nossos erros, as nossas falhas, a gente vai vir, vai corrigir em algum momento. E o processo de evolução do planeta Terra está tão rápido que a gente erra de manhã e a gente tem a chance de reparar de tarde, né? É bem rápido, assim, está sendo cada vez mais rápido. E aquilo que a gente não conseguir nessa vida, nós vamos voltar. Em outra vida, tendo a oportunidade de reparar e de amar. E é através do amor que a gente repara e que a gente evolui. Muitas vezes as pessoas que reencarnam como os filhos, como pais, como parentes que vêm na mesma família, ali é que estão os maiores oportunidades de reparar, que foram os inimigos do passado, porque é através do amor que a gente repara. Né? O amor cobre uma multidão de pecados e de erros, né? Então, é só através do amor. Então, que a gente possa seguir, né, esse ensinamento de Jesus, e até eu peguei tem ali para quem quiser depois, esse livrinho, esse jornal que a dona Roseli trouxe, lá de Florianópolis, e aqui como nada é o acaso, né, eu tinha pego isso aqui na mão e nem tinha, e hoje eu peguei de novo, e está escrito assim: a medida do amor é amar sem medida. E essa frase é do Santo Agostinho, né? E fecha super bem. Amar sem medida. Não importa o que os outros vão fazer a partir do nosso amor. Se os outros vão desprezar, o que vai ser feito. Mas cabe a nós doar o nosso amor sem medida. Né? Eu estava lembrando também que eu tô lendo eu acabei de ler o Ave Cristo, não sei se alguém já leu aqui esse livro, e ele conta muitas passagens dos cristãos que eram perseguidos na época de Jesus. E eram perseguições, eles matavam essas pessoas, tudo que as pessoas, eles diziam, abjura, né? Ou seja, negue o Cristo e você não vai ser morto. E as pessoas não abjuravam, eles se mantinham, não, eu sou cristão. E não tem nenhuma passagem no livro que diz assim, sabe, a revolta daqueles cristãos. De ver famílias, de ver pais de famílias morrendo ali por ser cristão. E os que permaneciam não ficavam com raiva, não, nada disso. Eles falavam muito e entendiam que aqui é só uma passagem. Quando a gente olha para essa encarnação, hoje quem nos faz mal vai reencarnar, vai desencarnar, vai olhar para tudo que fez, ou não, e já vai reencarnar de novo tendo que reparar. Então, assim, se a gente parar para pensar, quem erra, quem faz o mal, na verdade, coitados. E coitados de nós, porque já erramos e fizemos o mal. E Deus é tão amoroso e misericordioso que Ele vai nos dar nova chance de reencarnar e de fazer o bem. Até a gente aprender, aprendendo. É que nem a escola. Enquanto a gente não passa, a gente não aprende, a gente reprova. Vai, né? Então, que a gente aproveite isso e tente absorver todas essas informações. Aqui nesse jornal também tem uma mensagenzinha que fala: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que também fecha bem com isso, né? Aqui fala, ó, comece por você, ame sem impor condições, não como alguém perfeito. E é isso, né? A gente exige para amar condições que o outro seja perfeito, que o outro não erre. A gente exige muitas condições. E Jesus não exigiu nada. A passagem dele é repleta de ensinamentos de amor. Por todos, né? Por todos. E ele continua nos amando e querendo nos ver bem e que a gente seja. Então, pessoal, a mensagem de hoje era essa. Eu espero que tenha feito sentido para nós.
e que a gente possa buscar vivenciar isso, né? Por mais difícil que seja, mais um passo de cada vez. Então, vamos fazer a oração final agora.